Queridos irmãos, queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, louvado seja Deus por este nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor, através da Rádio Universidade. É o pastor levando a sua voz a todas as ovelhas da nossa igreja particular de Pelotas, a Arquidiocese de Pelotas, formada por cada um de nós batizados e batizadas. Nós somos a Arquidiocese de Pelotas. Estamos em período de férias. O nosso programa Voz do Pastor, por isso mesmo, tem um formato diferente. Queremos trazer presente e estamos trazendo presente para a nossa reflexão o conteúdo do documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. O porquê desta reflexão trazendo o conteúdo do documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários? Resposta: porque neste ano de 2018, assumimos como prioridade pastoral sermos casa do pão e assim fazermos todo o esforço de assumir e concretizar a iniciação à vida cristã. A partir do Concílio Vaticano II, sentimos que devemos assumir corajosamente a iniciação à vida cristã. Também a mudança de época que vivemos está nos forçando, como quase a única saída de evangelização, a abraçarmos a iniciação à vida cristã. Passarmos de uma situação de cristandade que já não existe mais para um verdadeiro processo de cristianismo. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Estamos acolhendo o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. Vamos continuar acolhendo esse documento e já estamos no capítulo 1, que tem como título um ícone bíblico, Jesus e a Samaritana. Vamos continuar com o número 20, porque chegamos no programa passado até este número. Nem tudo é compreendido em um primeiro momento. A mulher samaritana questiona Jesus de onde podia vir aquela tal água viva, se ele não tem vasilha e o poço é profundo. Por agora, há uma série de questões que lhe fogem à compreensão. Ela ainda não conhece outra água, a não ser aquela do poço. Por estar apenas no início do encontro, há mais perguntas do que percepções. Também o dom de Deus associado à água viva merece um lugar muito atento. O dom que ela conhecia era apenas aquele de Jacó, que nos deu este poço. Como desconhece o sentido da água viva, tampouco ela é capaz dos meios para dispor dessa água. Soa-lhe estranho que Jesus fale de água, mas sem vasilha em um poço profundo. Número 21. Na tradição bíblica, o simbolismo da água é muito rico.
além de restaurar, purificar, produzir frutos, faz lembrar o Espírito de Deus. Simboliza também a salvação. O próprio Deus é apresentado como fonte de água viva. A samaritana ainda não conhece alcançar o sentido das palavras de Jesus. No entanto, ela se mostra interessada na conversa. Por isso mesmo, sente-se encorajada a fazer algumas perguntas. O encontro está apenas começando. A samaritana tem uma interrogação. De onde, pois, tiras essa água viva? Esse de onde aparece outras vezes no Evangelho de João. Em Caná, os serventes sabiam de onde viera o vinho bom, pois tinham feito tudo o que Jesus lhes dissera. Nicodemos não sabia de onde vinha o vento. Tampouco lhe seria possível nascer do Espírito sem conhecer Jesus. Agora é a samaritana a indagar de onde pode vir a água viva. Ponto 1.3. Terceiro passo. Conhecer Jesus. Quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede. João 4,14. Número 23. A samaritana conhecia apenas o dom de Jacó. Ele nos deu este poço. Não lhe fora apresentado até então um outro dom, uma outra água. Ela sabe que onde não há água, não há vida. Mas Jesus fala de outra água viva que efetivamente atenda à nossa verdadeira sede de estar com Deus. E isso só acontece em um encontro pessoal com Ele, em um novo caminho que Jesus vai revelar. Número 24. A água que Jesus oferece é dada gratuitamente. Basta aceitá-la. Mais ainda, quem assim fizer, também se tornará fonte. A água do poço sacia momentaneamente. A que Jesus oferece faz do sedento uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Há um sentido mais pronunciado de abundância, de transbordamento e de movimento. Tudo isso se contrapõe à água estagnada, sem dinamismo, sem vida. Número 25. A oferta de Jesus e sua promessa de vida despertaram o anseio da mulher. Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Ela tem agora o desejo da nova fonte. Embora tudo pareça novidade à samaritana, o leitor já pode perceber os sinais para onde aponta aquele encontro e também o sentido daquela água viva. Sem muita demora, ela mesma ouvirá de seus conterrâneos que reconhecem naquele homem o Salvador do mundo. O dom de Deus aponta para algo vinculado à salvação. Por enquanto, a mulher e depois os samaritanos estão maravilhados. O leitor, por sua vez, é convidado a continuar a busca. Como poderia aquela mulher, se bebesse da água que Jesus lhe daria, tornar-se fonte de água abundante a jorrar para a vida eterna? A resposta começará a aparecer no capítulo 7, versículos 37 a 39. Lá retornará o tema da sede humana. Para saciar-se será preciso crer.
os samaritanos creram. Mas ao leitor virão proposições ainda mais explícitas: a água viva, o Espírito que receberiam os que acreditassem. A samaritana e os leitores do Evangelho são interpelados a continuar o diálogo. Número 26. A mulher descobre que, para receber da água nova, água vida, é preciso tomar consciência dos próprios descaminhos, das infidelidades e dos pecados. Em sua narrativa, o evangelista faz entrar de modo inesperado a temática dos maridos da samaritana. Parece uma mudança abrupta de assunto, mas, quando se trata de água viva, o confronto com o passado, a partir do encontro com Jesus, requer outra direção, quanto ao hoje e ao futuro. É preciso mudança de vida, é preciso conversão. Ora, a aliança com Deus é muitas vezes simbolizada pelo casamento. Assim, os maridos podem representar aspectos desviados, idolatrias, da religião praticada na Samaria. Isso faria parte da história de um povo que se distanciou de seu Deus, mas que, mesmo assim, busca-o com sinceridade. Os muitos ídolos não saciaram e o povo voltou a ter sede. Jesus apareceu na história daquela mulher, daquele povo, como a nova fonte, fonte de uma nova água. E ele vai revelar o verdadeiro marido e, como consequência, a verdadeira adoração em espírito e verdade. Tudo em vista de uma nova vida. Estamos acolhendo o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. Estamos acolhendo o primeiro capítulo deste documento, que tem como título um ícone bíblico, Jesus e a Samaritana. E chegamos ao 1.4. Quarto passo, a revelação. Sou eu que estou falando contigo. João 4:26. A mulher, que representa o povo samaritano, reconhece em Jesus um profeta. Ela descobrira que, na falta de Jesus, sua própria história repleta de muitos maridos era interpretada na perspectiva da misericórdia de Deus. Não havia condenação, não havia juízos ante os erros. Diante da atitude acolhedora de Jesus, sentiu-se encorajada a abordar o tema do culto verdadeiro. Em Jerusalém ou em Samaria? Onde Deus poderia ser encontrado? Tudo, porém, ainda se apresentava em quadros restritos de culto e de templo. Para Jesus é fundamental dar um novo passo. Em suas palavras, Deus recebe um novo nome: Pai. É esta a razão pela qual encontrá-lo não depende de lugar e ou de formato de culto. O que conta é que sejam adoradores do Pai em espírito e verdade. Número 28. Para aquela samaritana chegara a hora. Até então era excluída. Agora, ele a faz saber que pode ser incluída entre os adoradores que o Pai procura. Que encontrá-la é anseio
do Pai. É admirável sua reação. Confessa-se disposta a aceitar o Messias quando ele chegar. Na mente dos samaritanos, o Messias esperado teria a função de revelar a verdade de Deus. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Embora ainda não tivesse reconhecido quem era Jesus, compreendera que suas palavras anunciavam dias de graça. Eram os tempos messiânicos. Estavam, pois, preparados o ambiente, o clima, as condições para que Jesus se identificasse e se revelasse. Número 29. As duas breves frases pronunciadas por Jesus, mas de pleno significado, dizem tudo. Sou eu que estou falando contigo. Chega-se aqui ao ápice daquele encontro. Ela, até então, falara do Messias. Agora fala diretamente com ele, em pessoa. O que antes era esperança mal definida, agora é presença, é pessoa encontrada. Até o cântaro para levar água, antes um instrumento indispensável para saciar a sede da água do poço, agora perde relevância. Aquele cântaro apontava para um cotidiano escravizador. Agora a mulher descobrira que sua fonte de vida vem não do poço, mas de Jesus, que se aproximara e se deixara encontrar. Número 30. Ao ouvir a expressão "sou eu", certamente afloraram à mente da samaritana as antigas experiências de libertação. Outrora Deus se apresentara como libertador. Eu sou. Uma nova história de liberdade pode estar começando. Mas o leitor tem uma grande vantagem em relação à samaritana. Essa expressão poderá lhe ressoar ainda muitas vezes. Se continuar o diálogo com Jesus, vai ouvi-lo dizer: eu sou o pão vivo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a videira. Ao leitor, as possibilidades são muito maiores que a samaritana. Ponto 1.5. Quinto passo: o anúncio. Vinde ver. Não será ele o Cristo? João 4:29. Número 31. Já por várias vezes o leitor de João se deparou com frase semelhante: vinde e vede, vem e vê. Os convidados foram, viram e permaneceram com ele. Algo semelhante aconteceu com aquela mulher da Samaria. O que ela comunica aos seus resulta de uma experiência viva e pessoal. No quarto evangelho, quando usados juntos, os verbos vir e ver apresentam uma verdade da fé, possível de ser conhecida somente através da experiência. De fato, aproximar-se de Jesus e vê-lo é momento fundamental, indispensável para a adesão amadurecida com Ele. Não há outro caminho a não ser o encontro pessoal para tê-lo como Senhor. Isso valeu para aqueles samaritanos e continua valendo para nós hoje. Estamos acolhendo o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã,
itinerário para formar discípulos missionários. Número 32. É interessante ainda comparar a mulher com outros discípulos. Ela diz às pessoas da cidade: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Algo muito semelhante dissera André a seu irmão Simão. Fora assim também entre Felipe e Natanael. Nos três casos, eles e ela se maravilharam com o Senhor e foram comunicar isso a outros. Tal maravilha suscita nela a esperança. Não será ele o Cristo? Seu conhecimento acerca daquele homem estava apenas no início, mas ela já sentia o desejo de propor a outros a mesma experiência. Número 33. Do mesmo modo que ela, os samaritanos têm sede. Percebem também eles, pelo anúncio daquela mulher, que algo de essencial lhes faltava. Daí a resposta imediata que lhe dão: saíram da cidade ao encontro de Jesus. Para melhor compreender o sentido e o alcance do movimento daqueles samaritanos que partem ao encontro de Jesus, recordemos que Natanael veio ao encontro de Jesus e, em seguida, tornou-se discípulo. Este é o mesmo movimento realizado agora pelos samaritanos. Foram ao encontro de Jesus, a fonte de água viva que ela quis partilhar com eles. 1.6. Sexto passo: o testemunho. Nós mesmos ouvimos e sabemos, é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4:42. Número 34. Muitos samaritanos creram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. A fé em Jesus nasce de um encontro com Ele. Mas tudo começou com um testemunho. Eles, sedentos, partem e depois de estar com Ele, não querem que se vá. Pediam que permanecesse com eles. Tudo muito semelhante ao que ocorrera com os primeiros discípulos. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Foi um novo passo, uma resposta de fé, uma nova progressão no caminho do discipulado. Número 35. Jesus permaneceu com eles 2 dias. Permanecer indica continuidade, indispensável na alimentação da fé. Foram dias ricos de belas experiências, mas o processo não parou aí. O texto diz: muitos acreditaram por causa da palavra da mulher. É a valorização do testemunho e do anúncio. A seguir, porém, a mesma experiência revela motivos mais profundos. Muitos outros ainda creram por causa da palavra dele. É o encontro pessoal, viver uma experiência pessoal, que é a base da fé e que vai gerar um processo de contínuo crescimento. O primeiro anúncio abriu caminhos para uma adesão que gerou vida nova aos discípulos. O que se iniciara por uma experiência pessoal e individual, desdobrou-se em vivência de comunidade de fé. São eles, os samaritanos, a dizer à mulher: este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
ela lhes havia apresentado Jesus. A comunidade ajudou-a a reconhecer o Salvador do mundo. Aconteceu uma bela experiência de fé partilhada. Número 37. Esse encontro de Jesus com a samaritana é exemplo perfeito da maneira como ele se faz conhecer àqueles que o procuram. Ele se faz conhecer progressivamente, como acontece na iniciação à vida cristã. Lentamente, a mulher vai descobrir quem é Jesus. No início do diálogo, ele era simplesmente um judeu. Depois ela descobre que é um profeta, quando lhe diz que precisamos adorar Deus em espírito e verdade. O próprio Jesus revela que é o Messias. No final do encontro, os samaritanos o reconhecem como Salvador, ponto de chegada da revelação. Número 38. Como Jesus no poço de Sicar, também a igreja sente que deve sentar-se ao lado dos homens e mulheres deste tempo para tornar presente o Senhor na sua vida, para que possam encontrá-lo, porque só o seu Espírito é a água que dá a vida verdadeira. Nesse sentido, é que entendemos que um processo consistente de iniciação à vida cristã é indispensável ao tipo de missão que os novos interlocutores de hoje estão pedindo à nossa igreja. Chegamos ao final do nosso programa A Voz do Pastor, pela Rádio Universidade. Estamos acolhendo o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. No próximo sábado, vamos continuar com essa reflexão, acolhendo o conteúdo deste documento 107. A todos e a todas, a minha bênção de pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.